Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só aprisco, um só povo, um só batismo, uma só fé, um só caminho, congregação cristã no Brasil. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, o canal que mana leite e mel, azeite, trigo, todos os santos grãos para se fazer as santas farinhas, para se preparar os santos pães asmos, os santos bolos asmos e coscorões asmos. Aqui você tem essas coisas. O canal, esse canal aqui é fundamentado em toda a Bíblia, toda, absolutamente toda, de capa a capa. Só aqui você é fundamentado em toda a Bíblia, sem fazer curva, sem ficar criando atalho, que o cavaleiro não passa a mão na cabeça de fila da puta de ninguém. Aqui bode é bode e ovelha é ovelha. Não gostou, vai se lascar. Aqui, meu filho, presta ou não presta? Aqui ou é de Deus ou é do capeta. Não tem esse negócio de ficar botando a mão na costa de um e na costa do outro e ficar andando junto, não. Não, ou é Deus ou é o capeta. Você escolhe. Só que, você viu no culto online hoje? O Ayatollah Euclides, ele chamou a igreja de bichinho de Jacó. Não, um cara que chama os pecadores CCBistas de bichinho de Jacó, meu filho. Olha, sai da frente dele. E aí, o que ele pregou hoje no culto online é a nova linhagem de pregação que quase todo mundo já está pregando assim. Ele pregou em 12 de Lucas e aqui pregou a solicitude pela vida, e aí foi pregando, quando chegou naquela parte do mordomo aqui, da parábola do servo vigilante, ele pulou, porque se refere ao ministério, aí ele pulou, sabe? Aí pregou, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Passou-se esses caras, esse Euclides, ele está no ministério, meu filho. Ele é filho de pais crentes, ele está aí, velho. Esses caras do ministério, os presidenciáveis do conselho, estão aí, velho, há 70 anos pregando. Só agora que eles vêm pregar isso. E aí ainda fica pulando a parte que... Por que ele pula a parte que pega ele? Para se blindar. Para se blindar. E aí omite. Sabe? Então passou... Aqui, vendei o que tendes, se dá esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Passou, não, e ele ainda só leu isso aqui, porque qual é o fundamento da Bíblia? É você ler, contextualizar, explicar, e aí vem o ensino, vem a demonstração, vem a correção, vem o alerta, vem a advertência, vem a orientação, vem a iluminação. Esse é o objetivo da Bíblia. Não só ler, mas você ler, contextualizar, explicar como é que se pratica. Que não adianta você chegar para uma pessoa e dar o pó, dar a farinha, dar o trigo, dar a manteiga, dar os ingredientes e não ensinar como se faz o bolo. A pessoa fica ali com a farinha, vai comer a farinha crua. Porque ela não sabe como faz o bolo. Se fizer também não vai sair legal, vai estragar. Então você dá os ingredientes, mas não ensina como praticar. Aí você lê aqui 12 de Lucas, a solicitude pela vida, aí chega aqui no 33, você não sabe como praticar. Você não ensina, porque também não faz. Tá? Mas eu não vou falar disso não. Vou falar da merdinha de uma tal de missão fraternal, vulgo ex-projeto resgate. Quem inventou um projeto resgate foi uns caras aí lá da região de Ituverava.
tal do o Alcistóide lá, um tal de Alcistóide lá, nome assim. E sumiu, cabra. Por que o Ministério agora camuflou, mudou de nome? Para não dar as honras aos cabras lá de que criaram o projeto de resgate. Isso é isso. Aí, agora tem uma tal de missão fraternal. Setor Centro, Carrão. Setor Centro, aquelas paradas ali de Brás, Estação Bressa do Brás, Estação Bressa de metrô, Brás, aquelas Praça da Sé, ali é tudo centro. E aí, tem aqui o Ministério e a Administração. Você lembra que se você ver aqui, eles mudaram a assinatura. Agora não é vossos irmãos em Cristo, não, que eu carinhosamente chamo de vossos capeta em Cristo. Eles mudaram. Mas eu continuarei chamando de vossos capeta em Cristo. Aqui a Missão Fraternal, Setor Carrão, capital São Paulo. Caros irmãos, com o sentimento de Cristo. Aqui, o Cristo. O Cristo de vocês é a grana, rapaz. Cristo com você não tem nada a ver. Vocês são anticristo, não o sentimento do Cristo. Esse Cristo de vocês é um filho da puta. Ele quer grana. Não vale merda. Com o sentimento de Cristo e o desejo de sermos revestidos dos dons celestiais, aqui os dons celestiais revestidos, vão se lascar. Tira as crianças da sala que eu vou chegar chegando. Não tem essa conversa aqui não. E se você também é mimimizento, saia daqui, ô vagabundo. Não fica aqui pousando de quer vender CCB, não tem educação. Vá se lascar, rapaz. Vá tomar no rabo. Nem te chamei aqui. Pra mim você não faz falta aqui. Aqui eu tô falando é pra quem quer se ser salvo. A vida de rapina aqui não tem vez não, então vá se lascar. Tira as crianças da sala. Aliás, esse vídeo aqui, quando eu subo esse vídeo aqui, ele tá lá marcado que não é para menores de 18 anos. Ó, continua aqui. Com o sentimento de Cristo e o desejo de sermos revestidos dos dons celestiais, anunciamos a realização da missão fraternal a ser realizada no setor Centro, capital de São Paulo, no próximo mês de setembro. A missão fraternal consiste em organizar grupos de irmãos e irmãs que estarão envolvidos em visitas aos enfermos, aos desanimados. Eu vou entrar no mérito dessa vagabundagem sacerdotal aqui. Alguns enfraquecidos na fé e aos que se distanciaram do caminho do Senhor. Não, tem coisa mais cínica e mais sem vergonha do que esses caras do ministério? Não, esses caras, velho. Tira as crianças da sala, tirou? Esses caras não tem que tomar no cu. Por quê, rapaz? Esses caras são sem vergonha, cara de pau. E eu devia xingar aqui toda hora. Mas eu vou deixar que o fogo já tá chegando. O fogo já tá subindo. Já tá batendo no rabo desses caras. E aqui não é aquele foguinho, não. É outro fogo. Então o fogo já está subindo, já está queimando o rabo desses caras. Por isso que eles estão com essa porcaria de missão fraternal. Isso aqui é reflexo, é sinal de que eles estão tomando no rabo. Isso aqui é reflexo disso. Então eu não vou xingar muito não. Também não tem muito adjetivo para xingar não, que já acabou o estoque aqui. Esses caras são muito sem vergonha e cínicos, rapaz. Vem com essa conversa vagabunda aqui de enfraquecidos na fé e distanciaram nos caminhos do Senhor. Não, cara, o meu sangue ferve com isso aqui. Se eu tivesse aqui, se o Senhor me desse assim, cavaleiro, o que você quer que eu faça? Pede um negócio para vocês. Eu mandaria descer um raio de 50 megatons no dia que tivesse esses cabras aqui, tudo reunido no Brás. Que eu ia ver eles pulando pela janela, de medo, se cagando, se borrando. Porque esses caras são muito sem vergonha, velho. Cara de pau, cínico. Vem com essa conversa vagabunda. E aqui eu tenho 3 versículos bíblicos que eles passaram 100 anos lendo esses versículos bíblicos para expulsar gente da congregação, para ferir. Eu fui vítima desses 3 versículos bíblicos aqui, e muito, que eles usavam ir lá para jogar em você. E a igreja
Metade da igreja sabendo que aquilo lá era para você, porque você estava praticando aquilo. No caso, eu estava. E aqui eles vêm com essa conversa vagabunda. A missão fraternal consiste em organizar grupos de irmãos e irmãs que estarão envolvidos em visitas aos enfermos, aos desanimados, alguns. Eu vou lhe explicar os enfermos aqui também. Vou explicar os enfermos, desanimados e os tais aqui se distanciaram. Com 3 versículos bíblicos que tem aqui. Com isto, sentir-se-ão abraçados pela igreja. Não, esses caras, velho. Esses caras merecem ser empalados. Você sabe o que é empalado? Não sabe nada, você na sua santa ignorância não sabe o que é ser empalado, não. Os romanos, eles crucificavam na cruz. Já o Vlad, o tirano lá da Bélgica, não, Bélgica não, lá da Bulgária. Bélgica é região central da Europa. Bulgária é lá no pé dos Balcãs já. Era um tirano lá. Ele empalava o cara. Ele empalava o cara. Era terrível empalar um homem, sabe? É pior, tão pior que nem os vikings faziam em sacrifício ao deus Odin, que os vikings faziam, que era mais, não sei se é pior, era o que o Vlad fazia, o que os vikings faziam com o cabra. Os vikings, ele não tem como explicar aqui para você não, mas era muito doloroso, tá? Eles abriam o cara vivo, pelas costas, assim, botavam o cara de costas e abriam pelas costas vivo. O Vlad também fazia era vivo, mas eu não sei quem que demorava mais para morrer. Esses caras no ministério merecem, tem uns caras aqui no ministério que merecem isso, ser empalado. Por quê, velho? Esses caras passaram a vida inteira assassinando almas, ofendendo almas, ferindo almas. Eu fui vítima disso aqui, meu filho. Eu, muitas das vezes, fui vítima disso aqui. Vou explicar. Com isto, sentir-se-ão abraçados pela igreja e poderão perceber que sempre há um lugar junto a nós. Por que eles estão dizendo agora? Para aqueles que estão desanimados, que se distanciaram no caminho. Por que eles agora estão dizendo que sempre há um lugar junto a nós? Eu já falei disso aqui, meu filho. Na caminhada rumo aos céus, pois o Senhor Jesus consumou a obra na cruz para resgate de nossas almas. E aqui, o resgate aqui está em destaque. Está sublinhado e em destaque. Manifestando a caridade, que é o vínculo da perfeição, teremos as visitas conforme nos ensina o apóstolo na Epístola aos Romanos, capítulo 14, no versículo 1, que diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sob dúvidas. Fecha. Por que só agora eles estão isso? Só agora eles estão fazendo isso. Por que eles não fizeram isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25, 30, 35, 40 e para trás? Por que não fizeram? É o foguinho entrando no rabo deles. Isso aqui, sabe o provérbio lá? Que sapo pula, não é porque acha bonito, é por necessidade. Então aqui o foguinho está subindo e queimando o rabinho dos vossos capetas em Cristo. Então eles estão agora se mexendo, tentando se mexer. E quer saber a real? Não, meu filho. Não tem conversa mais, não. Não tem esse negócio de se mexer agora, não. O Senhor não quer saber mais disso, não. Passou o tempo oportuno, vagabundo. Lembra de Esaú, que vendeu a primogenitura e depois tentou reaver na base de... Eu estou arrependido, me perdoa. Pai, Isaac, eu não queria fazer aquilo não, eu só estava com fome lá e o guisado estava bonito. Senhor, me perdoa. Não tem mais conversa não, meu filho. Você fez a besteira, a merda lá, assuma seus B.O., já era, um abraço. Não tem esse negócio de pegar a primogenitura de volta não. Você vendeu ela por um prato de lentilha. Foda-se você, Esaú. Não tem esse negócio de dizer, eu vou pousar aqui de arrependido e tá tudo bem. Não, não tá não, meu filho. Passou o tempo. Você foi profano do tempo.
O ministério foi profano no templo. Sabia disso? Por que não fez? Eu vou explicar por que não fez. Por que o ministério não fez isso antes? Eu vou lhe explicar. Tudo aqui no canal do Cavaleiro. Se você quiser. Se você não quiser, vai se lascar. E aqui continua. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 36, é manifesto interesse do apóstolo em visitar todos aqueles a quem se havia anunciado. Por que não fez isso aqui? Sabia? Não, agora acharam que o... Não, porque a congregação é fundada nos ensinos apostólicos. Por que não fizeram isso aqui? Porque estava no tempo da ascensão, estava na ascensão, estava no auge. Ascendeu, manteve o auge uns 30, 35 anos, ninguém ia atentar para isso aqui. Sabe? É só glória, é só festa, é aleluia, é o Senhor está nos abençoando, é o Senhor Deus maravilhoso, que Deus bonitinho, que Deus, que coisa, que Deusinho mais lindinho, que Jesus Cristinho lindinho, que menininho lindo na cruz, e morrer por nós, agora nós vamos fazer todas essas sacanagens aqui, e tá tudo bem. Pau no rabo de vocês, rapaz. E começou agora, rapaz. Começou agora que eu falo um sentido figurado. Tá? Vocês vão ver o que é o Cristinho entrando no rabo de vocês. Agora vocês vão ver meu Jesus Cristinho. E o Cristinho é safado. O Senhor já chamou os anjos e já mandou colher esse besta e jogar na fogueira, na fornalha da aflição. Chegou o tempo de separar o joio do trigo, meu filho. E aí os anjos vão puxar o besta pelo cabelo, puxar o vosso capeta em Cristo do ancião, do diácono, do cooperador de jovem, vai puxar e vai sair arrastando para fora de casa. Vamos acertar a conta aqui, ô vagabundo. Sai, você vai ver meu Jesus Cristinho. Tem misericórdia? Tem misericórdia. É o anjo, é misericórdia. Vamos ver a misericórdia aqui. Vamos conversar aqui sobre a misericórdia. E aqui eles citam Paulo e alguns dias depois, Paulo, a Bernabé, aqui. Essa parte aqui tem a próxima parte, que é, eu vou explicar, agora eu vou voltar aqui e explicar o que significa aqui. Ó. Missão Resgate consiste em organizar grupos de irmãos que estarão envolvidos em visitas. Só que esses grupos de irmãos tem a ver que é gente selecionada. Aí vai ser, quem vai participar do grupo dos irmãos aqui? Que vão encabeçar esses grupos, grupos de visita. Quem vai liderar? Nessas reuniões deverão participar todos os irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens menores, bem como todos os irmãos e irmãs, guias devidamente cadastrados, que participarão das visitas missionárias. Aqui eles estão botando como visita missionária. Além dos encarregados regionais, encarregados locais, examinadoras de organista, todo mundo da cúpula. Examinadores, até examinadores. E aqui não é, aqui é convocado. Quem tem esses cargos aqui é obrigado a ir. Porque aqui está deverão do verbo dever, obrigação. Presta atenção no verbo aqui, ó, deverão. Ou seja, é forçado, é obrigado. Instrutores do GEM, aquele grupo de música lá, auxiliares de jovens menores, porteiros, auxiliares da porta e irmãs da obra da piedade. Todos esses cargos, esses ministérios aqui, vão encabeçar esses grupos de visita. Aí vai dividir o gado, o CCBista. E aí vão pôr isso aqui como líder, que eles têm ministério, eles têm cargo. Esses aqui é que vão fazer o relatório do que aconteceu em tal visita. E aqui, esses grupos aqui, depois vai ter visita. Visita. Esses grupos aqui eles vão ser formados por diácono. Aí o diácono vai liderar um grupo, o cooperador vai liderar outro, o cooperador de jovem vai liderar outro, a irmã organista vai liderar
a examinadora de organista vai liderar um grupo, esses instrutores aqui de música vão liderar outro grupo de visita, os auxiliares de jovem vão liderar grupo de visita, porteiro vai ser líder de visita, tem um grupo assim de 6, 7, 10, 2 carros, e aí o porteiro é o líder da visita, os auxiliares da porta, as irmandades da piedade, e aqui esses cabeça do grupo de visita, depois vai ter reuniões com eles. E aí, esses aqui vão passar o que aconteceu em tal visita. E aí, os vossos capeta do conselho presidenciável vai presidir esses grupos de visita, os cabeças desse grupo de visita, e aí vai dar ensinamentinho de merda. A hierarquia da igreja funciona assim, sabe? Então, esses aqui que tem ministério vão ser obrigados a participar. É tanta coisa para falar aqui que eu fico até perdido. Então, entendeu? Vai ser assim. Essa é a hierarquia da sacanagem, da vagabundagem. Eles acham que isso aqui agrada a Deus. E Deus está cantando e cagando para essa merda aqui, de missãozinha fraternal. O Senhor Jesus está vomitando para isso aqui. Vai continuar aqui. Por que isso agora? Vou lhe explicar por que isso agora. Ó, então você já sabe como vai funcionar a hierarquia. Vai ser grupos. Jovem vai liderar mocidade. Tem aquele auxiliar de jovem do Água Rasa. Então lá na congregação do Água Rasa, ou na congregação Jardim Planalto, ou lá na congregação da Vila Moraes, então aquele jovem moço ele vai liderar um grupo com 10 moços para visitar lá um moço que parou. E ele vai ser o comandante daquele CCBista lá. E aí ele vai fazer o relatório depois para o ancião. Do que aconteceu, como foi lá, e será o quê, babá, e ele vai liderar. É assim que vai ser. Porque na congregação é tudo com crachá. É tudo com crachá. Você não faz nada sem crachá. E aí vai lá na casa do jovem, lá daquele moço que está 3 semanas sem congregar, 1 semana. Agora eles estão tendo esse cuidado, está preocupado. Por quê, meu filho? Sabe aquele ditado que diz que boi com sede bebe lama? Boi com sede bebe lama, porque se ele não beber, ele passa sede. Então ele é obrigado a beber aquela lama, porque não tem outra para beber. Quando tem outra, ele vai querer aguinha limpa. Ainda vai fazer assim, sabe? Chega num córrego, chega num tanque, um tancão grande, e aí você dá aquela banadinha da água, que você não vai engolir folhinha ali. Então você vai abanar aquela água lá, porque tem muita água ao você beber, então você vai escolher. Sabe? Tá pegando a visão? Então você vai abanar a aguinha para escolher aqui. Agora, se aquele tancão está seco, tem lá só aquela poçota de água lá no meio, e aí você tem que beber aquela água barrenta mesmo, filho. Porque você tem que matar a sede. Boi com sede bebe lama. Não tem escolha para o boi com sede. Então não tem escolha para vossos capeta em Cristo. Então eles têm que beber lama. E ainda está tendo lama para beber. Porque vai chegar a hora que não vai ter lama para beber. Continua aqui. E aqui, ó, vou lhe explicar. Dessas reuniões deverão participar com todo e carregar. As visitas acontecerão para amanhã. Cadê? Onde estava aqui? Não, ali é a segunda. Agora eu vou na primeira aqui, que eu vou voltar lá porque isso acontece. A missão fraternal consiste em organizar grupos de missão e irmãs que estarão envolvidos em visita aos enfermos. Por que isso agora? Visita enfermos, vou pegar aqui dos enfermos. Porque antigamente, deixa eu passar a real aqui para você. Porque antigamente, meu filho, os enfermos que tinham, antigamente as coisas elas estavam acontecendo naturalmente. O CCBista tinha plano de saúde. Quem não tinha plano de saúde tinha lá o SUS. Então o CCBista ia no médico, fazia o tratamento, tomava remédio, melhorava ou até curava, claro, doenças mais
mas doenças que cura com remédio, sabe? Que sara com remédio. Então é o seguinte, por que antigamente não tinha isso? Porque antigamente o diácono ia visitar um enfermo, o CCBista tinha plano de saúde ou fazia um tratamento médico, tomava remédio, funcionava, ele sarava, e aí o ministério, o diácono que tinha ido visitar, ficava com os créditos, ficava com as honrarias. Além de não ser tão muitos, mas aí, os que estavam enfermos, o diácono, o ancião ia visitar um enfermo. Ele levava lá o olhinho ungido dele. E aí ungia o CCBista. O CCBista estava fazendo tratamento. O CCBista tinha plano médico. O CCBista tomava remédio. O CCBista melhorava, o sarava. As honrarias ficavam para o ancião. E o ancião testemunhava dizendo que Deus deu a graça dele fazer uma visita no hospital, ungir lá o CCBista, e o CCBista, ele não dizia que o CCBista tomou remédio e fez tratamento e se curou. Não, ele dizia que Deus libertou. Era por isso que tinha ensinamento que não era qualquer um para visitar o enfermo. Por causa que na congregação, meu filho, o ministério, eles estão afim, é de glória humana. É de glamour humano. É de bajulação. É a vã jactância. Eles não davam essa parte para ninguém. Então, se eu, cavaleiro, fosse lá visitar um enfermo, e o enfermo lá fizesse o tratamento, tomasse remédio, porque eu ia lá, o CCBista quer uma oração. Quando você vai visitar um CCBista, é claro que ele pede uma oração. Se eu fosse lá e fizesse uma oração, e o CCBista estava fazendo tratamento, estava tomando remédio, melhorasse, o CCBista poderia atribuir aquilo à minha oração. E aí o ancião, o cooperador, o ministério da minha comum ia ficar puto da vida. Ele ia se sentir desprestigiado porque não era ele que queria ir. Então tinha ensinamento para não ir visitar qualquer um. Um irmão de banco visitar. Não, aí inventava regrinha no hospital, e quem tem irmão que não tem irmão que não tem entendimento, vai visitar outro irmão, não tem entendimento. Eles botavam esses ensinamentos porque eles que queriam visitar. Porque ia lá, vai ter uma oração, o ancião, cooperador, ancião e cooperador e diácono. Então eles visitavam, fazia tal oração, o CCBista tomava remédio e curava e se libertava. Aí atribuía aquilo a um milagre e adivinha quem ficava com as honrarias? O ancião, o cooperador. É por isso que não tinha isso antes. Sabe? E agora? Por que agora? Porque agora, meu filho, está todo mundo se lascando. Ó, vou voltar aqui. Antigamente, vamos pegar aqui de 10 anos para trás. Antigamente, o CCBista, ele fazia um exame. Ele ia fazer um exame. Aí ele fazia um voto a Deus, que se não desse nada, ele agradeceria. E aí não dava nada no exame. E aí ele pagava todos os votos. Hoje, ele vai fazer um exame e dá um problema grave. E aí, meu filho? Entendeu? É assim que funciona. Como está aumentando, multiplicando os enfermos, aí o diácono não consegue mais dar conta, é muita gente enferma, como o remédio não está funcionando, o tratamento não está funcionando, aí, meu filho, todo mundo pode ir no grupo de visita, vai que aparece, vai que... Porque o ministério pensa assim, no coração do ministério pensa assim, vai que tem um irmão aí que tem a dom. E aí, chega lá e ora, e faz alguma coisa, e acontece alguma coisa. É isso que o ministério está pensando. Vai que tem irmão aí que a gente jogou fora, que a gente não viu, eles dizendo, né? Eles dizendo, na cabeça dele, vosso capeta, tantos mil, vosso capeta em Cristo. Vai que tem irmão aí que não tem ministério, que a gente jogou fora, ou está no meio do povo, vai que tem dom, e numa dessas visitas aí, e Deus faz obra. É esse o pensamento deles. Porque eles, a merda,
a bostinha do óleo deles não está fazendo efeito, porque nunca fez efeito, mas como a coisa estava andando normalmente, eles achou que era a merdinha do óleo deles, que a oraçãozinha vagabunda deles, como não está mais fazendo efeito, então eles estão abrindo via isso aqui. Vai que tem algum cavaleiro aí no meio que faz uma oração lá e Deus faz uma obra. Porque os CCBs eles estão procurando uma tábua de salvação. Sabe, com o Titanic lá, quando afundou, todo mundo saía procurando alguma coisa que flutuasse. Então os CCBs estão procurando alguma coisa para flutuar, para eles pegarem, transformar numa tábua de salvação. É isso que o Ministério está fazendo isso aqui, com essa porcaria de missão fraternal. Vê se aparece um anônimo, um Daniel cheio de dom aí, e aí nessas visitas Deus faz uma obra, e aí eles têm com que dizer, olha, irmão, Deus está no nosso meio, Deus está operando aqui, ó, teve um grupo de visita ali e tal, aqui no nosso setor, e Deus fez a obra. Eles estão procurando uma tábua de salvação. Aqui a tábua de salvação, ó. Sabe? Quem é tábua de salvação não vai nessa porra aqui não, rapaz. Se bem que em São Paulo não tem nenhuma. Mas quem é tábua de salvação não vai nessa merda aqui não. Não vai servir de tábua de salvação para vagabundo nenhum não. Ele vai ver esse povo morrer afogado. Por isso disso aqui. Antigamente era glória o ancião visitar enfermo, porque sabia e dava profetizada. Porque o CCB só tinha tratamento médico, estava fazendo tratamento médico, tomava remédio, melhorava, sarava, curava. Então o ancião, o ministério não queria dar essa glória para ninguém. Agora, meu filho, está procurando uma tábua de salvação. Entendeu? É isso aqui, meu filho. Sabe? Aí tinha o médico, tinha o tratamento, resolvia, o diácono visitava, o cooperador visitava, ungia, ficava com a glória. Por isso que ele não dava para ninguém, por isso que não tinha esses grupos de visita. Esse é um tipo. Isso em relação aos enfermos. Isso em relação aos enfermos. Agora, e aos desanimados? E aos desanimados? Os desanimados é aquele cara que batizou, que ouviu muita profetada na evangelização, que foi para a igreja buscar os bens materiais, aqui de Lucas. Ele não batizou com interesse de buscar o reino dos céus e todas, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele batizou com intenção de não buscar o reino de Deus e a sua justiça. Foi pelas coisas acrescentadas primeiro. Aí ele ficou ali congregando um pouco, viu que o negócio não saiu do lugar, ficou na mesma, aí ele parou. E aqui, a tal da missão fraternal quer buscar o cara. E tem aqueles, tem gente desanimada por causa disso, e tem gente desanimada porque foi ofendido. E tem aqui alguns enfraquecidos na fé e aos que se distanciaram do caminho do Senhor. Aqui é aquela parábola lá, da semente que foi jogada e caiu nos pedregais. Onde está? A parábola do... Onde tá? Deixa eu procurar aqui. A parábola do semeador. Eu acho que é a parábola do semeador, né? Parábola do semeador. Deixa o Google aqui traz. Parábola do semeador. Mateus 13. A explicação, a parábola do semeador. É lá que o caminho... Aqui, a parábola do semeador. O que caiu em espinhos... Alguém que ouve a mensagem, mas as preocupações, as riquezas mundanas sufocaram a palavra. Aqui é gente da parábola aqui do semeador. Ele ouviu o som do evangelho, mas como o coração dele tem espinhos, outro é pedragoso, tem muita pedra. Então a semente nasce, mas não tem raiz. E aí ele desanima, se enfraquece. Aqui, versículo, aqui, a parábola
desiste quando enfrenta dificuldades ou perseguições. Muita gente na congregação, inclusive muitos que saíram da congregação, o coração dele é pedagroso, tem muita pedra. Então, pelas perseguições, pelas ofensas, pelo jeito da congregação ser, muita gente desanimou, porque o coração dele tem pedra, então a palavra não frutificou, ele não resistiu, porque não tinha estrutura, e aí saiu. É isso aqui, os desanimados e os enfraquecidos na fé, e que saíram e os que desanimaram, pararam de congregar. Sabe? É a parábola aqui do Mateus 13, 18. Sabe? Então, é isso aqui. Aqui nesses aqui, tem muita gente, tem gente que foi ofendido. Eu fui ofendido muitas vezes, fui açoitado de cima do púlpito, foi jogado flecha contra mim de cima do púlpito, mas eu tinha estrutura, sabe? Eu sabia que um dia essa sacanagem ia acabar. É isso aqui, que o ministério agora está tentando buscar por quê? Porque, meu filho, vai com sede e bebe lama, com medo da igreja ficar vazia, como lá o Salvatore ordenou que é para todo mundo evangelizar. Então a preocupação deles é perder os clientes, a coleta, perder a moedinha desses aqui enfermos, desanimados, enfraquecidos na fé e os que se distanciaram do caminho do Senhor. Tudo isso aqui é moedinha que o ministério quer resgatar, sabe? É isso aqui. Sabe? Muitos desses aqui, muitos não. Pouca gente aqui parou de congregar porque brigou pela causa da justiça na congregação. Quase ninguém, ou ninguém mesmo. Sabe? Ninguém está na congregação brigando pela causa da justiça, da verdade. Porque eu conheço a cara do cara que briga pela causa da justiça e da verdade e da retidão. Não foi por isso. É gente que, porque agora o tempo é mau, chegou o tempo de acertar a conta, chegou o tempo do desânimo, agora a certeza, acabou a certeza, tá acabando a certeza, tá acabando a confiança, tá acabando a esperança, tá acabando as promessas. Agora Deus não vai fazer mais não? Não vai fazer mais não. Agora tem que buscar o reino do céu mesmo. Então o cara estava ali, não era por causa disso. Agora ele vai desanimar mesmo. E aqui, esse grupinho de merda de missão fraternal vai lá constranger para ele voltar a congregar. Aí ele volta a congregar, congrega ali uns 2, 3 cultos, depois para de novo. Sabe? Vai ser constrangido a voltar. E aí, um parente lá tiver, e aí o ministério vai fazer busca de dom e batismo, para tentar forçar esses a batizar. Vai jogar a rede para trazer os enfermos, que via enfermo, pode querer trazer um parente para batizar, aí o parente batiza achando que o moribundo dele vai ser curado, aí batiza. Isso aqui não tem futuro, porque o tempo é mau. Tá? Então você se ligou aqui? Nos enfermos, aqui os desanimados, os enfraquecidos na fé e aos que se distanciaram do caminho do Senhor. Com isto, sentir-se-ão abraçados pela igreja e poderão perceber, sentir-se-ão abraçados. Cara, isso é muita sacanagem. Que sentido? O cara faz um grupelho babaca desse, faz uma visita para uma pessoa e aí a pessoa vai se sentir abraçada só por causa disso. Isso aqui é tapando só com a peneira, pai. Isso aqui é mesmo que comer clara de ovo, não tem gosto. Porque não vai sentir, fez aquela visita ali daquele grupelho na sala, aí acabou aquilo lá, tchau, velho, acabou. Não tem nada aqui de sentir-se um abraçado. Isso aqui é... Eu falava para inglês aí lá, mas você não sabe o que isso quer dizer, não. Isso aqui é engana-trouxa. Se enganando a si mesmo, que vai se sentir nada. Não é assim que uma pessoa que é visitada se sente abraçado. Não é assim que se faz visita. Isso aqui é publicidade. Mas não é assim que se faz visita. Vou continuar aqui, lá embaixo.
Então aqui já falei do quem vai liderar, que aqui nessas reuniões deverão participar todos os irmãos, anciãos, diáconos. Olha, as visitas acontecerão nos dias 20 e 21 de setembro, sábado e domingo, no período da manhã e tarde. O grupo se reunirá pela manhã para tomar café. Onde está escrito isso? Grupo de visita. Quando o Senhor falou, mandou lá os discípulos evangélicos fazer lá as visitas, e o Senhor, aquelas visitas que o Senhor mandou fazer, de em dois, e ali não levou nada. E aí, se o lá ofereceu alguma coisa, comeu. Se não ofereceu, não comeu. Aqui não, aqui o grupo aqui vai se reunir, aí o auxiliar de jovens lidera aquele grupo, a irmã da piedade lidera aquele grupo, aí tem os grupelhos lá. Aí aparece tudo lá na congregação zona central, na cozinha, e vão tudo tomar café, com dinheiro da coleta. E aí vão sair de barriguinha cheia. Nossa, que missão. Nossa, que missão. Dentro dos seus carros, sabe? Missão. Quem paga a gasolina, coleta, que o CCB está auxiliar de jovem, ou a irmã da piedade, gasolina do seu bolso. Não, o diácono senta lá. Enfim, aí o grupo se reunirá pela manhã para tomar café e orar a Deus antes de se iniciar as visitas. Retornarão à casa de oração onde serão servidos o almoço. Então, aquela visita, olhando no relógio, está na hora do almoço. Que povo sem vergonha do caralho, né? Aí sai 8 horas da manhã, as visitas. Ah, não dá, vamos naquela casa. Não dá mais não, já está chegando na hora do almoço. Sabe? Já está na hora do almoço. Aí faz o quê? 2 visitas, fica... Por exemplo, sai 8 horas da congregação, tomou café 7 horas, sai 8 horas. Aí vai fazer 3 visitas e meia. Porque na última, 11 horas, já tá olhando para a hora do almoço. Olha a missão aqui, sabe? Olha a missão aqui dos cabras. Né? Enquanto Eliseu subiu no jumentinho e ia a pé, e com pão na botija e água. Pão e água, literalmente. Sabe? Aquele pão ali recheado com alguma coisa e água. Se secava, já passava no ribeiro, já enchia ali a botija de água. O CCBista aqui, ele vai evangelizar, e tem o café da manhã, e aí é 1 hora de visita na casa do CCBista. Aí quando chega 11 horas, dá tempo de fazer outra visita, está na hora do almoço. Aí já está preocupado com o almoço, está na comunhão do almoço. Né? Não, é mole. Que povo sem vergonha, né? O povo tem que se fuder, velho, esse povo. Aliás, começou isso, porque esse povo é muito sem vergonha, velho. É muito cara de pai, é muito sem noção, velho. Ô povo idiota, velho. Ô povo babaca. Procurando os adjetivos aqui educados para eles. Aí, retornarão à casa de oração onde será servido o almoço. E as visitas continuarão no período da tarde. Nesses dias, e aí esse período da tarde aqui, 4, 5 horas, já tem que voltar, sabe, para casa. Tudo. Aí já não tem janta lá, tem? Ou é só vossos capetas agora janta? Nesses dias, na preparação de Deus, receberemos diversos jovens de outras regiões que nos auxiliarão nesta sublime missão. Não, esses caras aqui não tem que ser empalados. Pau no cu desses caras do ministério, velho. Os caras sem vergonha da porra. Sublime missão, uma porra dessa, os caras chamam de sublime missão. Eu vou... pelo menos eu vou contar lá na frente, 20, 30, 40, 50 anos lá na frente, quem é esse povo babaca aqui? Povo asqueroso, idiota. Eu vou dizer, no tempo atrás aí, houve uns pecadores CCB, uns capeta do caralho aí, que, sabe? Eu vou... Chama essa merda de sublime missão. O cara não sabe nem fazer, os caras não sabem nem fazer visita. É uma porra de um povo. E cristão zeraca aí também, que não sabe nem fazer visita, velho. Quanto mais outra coisa. Aí para que serve uma porra de um povo desse para Deus? Quando o Senhor Jesus falou assim, tive fome, desse-me de comer. Tive sede, desse-me de beber. Fiquei enfermo, visitasse. Ele estava falando de grupo de visita? Que povo mais babaca é esse, né, velho? Esse povo é cego, velho.
Coração gordo que nem um coração de boi. No dia 20 de setembro, sábado 19h30, culto com busca dos dons de Deus. Agora é culto com busca dos dons de Deus em todas as 49 casas de oração do setor centro. 49 busca de dom. Agora, meu filho, aqui é para ver se acontece lá a profecia do Joel, o derramamento do Espírito. Aqui eles estão achando que Deus vai derramar o Espírito. Aqui o Espírito no rabo de vocês. Foguinho no rabo de vocês. Porra de busca de dom. Que merda de busca de dom, rapaz. Vão se lascar. Esse povo idiota. Tanto o ministério como o povo, esse povo, esses malfeitores, passaram a vida inteira buscando glória de homem, aplausos, popularidade, honrarias humanas, lisonjas, bajulação. E depois que conseguiu tudo isso aí, que conseguia, indo para o ministério, ou conseguindo dinheiro, porque só tem duas coisas que faz você ter honrarias de homens na congregação, ter lisonjas, ser bajulado. É se você tem dinheiro ou você está no ministério. Aí você corre atrás do dinheiro. É por isso que esse besta corre atrás do dinheiro. Com o dinheiro, ele tem ministério. E aí ele é bajulado e honrado e solicitado e buscado e ser respeitado. Então passaram a vida inteira procurando dinheiro e ter ministério. Passaram a vida inteira. E depois que consegue, você tem que manter isso. E como é que faz para manter isso? Fazendo o que nem o Euclides fez hoje no Brás, chamando o povo de bichinho de Jacó. Por quê? É por isso que pouca gente gosta desse canal, porque aqui não tem bajulação, todo mundo se lascar, se não tiver de acordo com a palavra. Não vou chamar ninguém aqui de bichinho de Jacó, não vou fazer essa sacanagem com Deus. Sabe? Mantendo isso, para manter isso, os afagos, para receber afago do povo, você tem que chamar eles de bichinho de Jacó. De dizer, irmão, você é um de Deus, uma mulher de Deus, você vai para o céu, sua salvação está garantida. Então esse povo passou a vida inteira correndo atrás disso, de aplauso, de popularidade, de fama, de glória. Por isso que fez o pacto com o capeta. E aí, já sabe, né? Você teve isso, fez um pacto com o capeta para ter isso na congregação. Agora vai o capeta se lascar e quem fez o pacto com ele também. No domingo 27 de domingo será realizado o batismo nas casas de oração do Jardim Elba e Jabacara. Então tem toda esse constrangimento com aquele lá enfermo, com aquele lá que parou de congregar, com aquele lá que está desanimado. Tem todo esse constrangimento com eles. Se alguém não é batizado, vai constranger para vir congregar e aí leva na busca de dom para ver se é selado com xalamanaia, porque não vai ser. Sabe? E aí tem o batismo para ver se constrange, para ver se batiza mais gente. Só que, meu filho, não tem. Não, pode se espernear. Ô, vossos capeta, pode se espernear, meu filho. Não, a coisa vai declinar, velho. Não tem conversa, não. Aqui é a mão do Todo-Poderoso, meu filho. É 28 de Deuteronômio lá. É a turbação, a maldição e a perdição. Você sai por 7 caminhos, a maldição e a perturbação vai atrás. Não tem esse negócio não, meu filho. Pela necessidade de abrigar outros eventos da obra de Deus, já compromissados, aí a casa o Brás não vai ser usado para isso, porque o Brás lá é o templo de Dagon, lá não pode aparecer essa gentalha não. Aqui eles disseram que tem compromissos lá com agendados que não pode trazer o projeto Missão Fraternal não. Não, lá no Brás não. Teremos ainda uma equipe à disposição para preparar toda a organização e estrutura necessárias para a realização desta missão.
tais como alimentação, infraestrutura e equipamentos para aumentar a capacidade de pessoas nos cultos com busca de dom. Vai abrir espaço lá, botar o que lá? Tudo para ver se batiza mais gente. O desespero está batendo. Como colaborar? Grana. A colaboração da nossa querida Irmandade é fundamental para a realização desta missão. Aquele que se sentir movido em seu coração poderá efetuar sua oferta via Pix ou colocando os valores. Eles não citam dinheiro. Esse povo é nojento, né? Eles não citam dinheiro. Aí os valores, os frutos, o dinheiro, evita citar dinheiro. É o que mais ama, é dinheiro. Colocando os valores em espécie, dinheiro em espécie, nas caixas coletoras. Todos os frutos arrecadados, como de costume, serão contabilizados. Isso aqui, serão contabilizados e registrados. Grandes merdas ser contabilizado e registrado. Mas não é publicado. É registrado e contabilizado. Mas lá, se o pessoal da Receita bater lá na porta, mas para o membro, para o Zé do banco lá, não é publicado quanto arrecadou. Quanto arrecadou? Ele vai dizer quanto arrecadou? Não vai. Quanto gastou? Vai dizer? Não vai. Como gastou? Vai dizer? Não vai. Vai descrever o que gastou, como gastou, e vai publicar? Não, não vai. Aí vai ficar para eles mesmos, debaixo do pano. Assim. Aí Deus sabe. Aí Deus sabe. Por isso que o fumo vai entrar, o fogo vai entrar no rabo deles. Porque Deus sabe o que eles fazem. Eu não preciso saber. O castigo vai mostrar que, sabe? O castigo de Deus contra eles vai mostrar que eles são culpados e pecadores. O fogo de Deus no rabo deles. Aqueles que sentirem de colaborar com doações em produtos, procurem pelo Ministério da Comum, que encaminharão as orientações. Aqui é. Por isso que o povo tem que se lascar. Por quê? Quando o povo se lasca, a colheita do ministério, sabe? Se o povo colhe pouco, é claro que ele vai doar pouco. E aí, vossos capetas em Cristo ficam lá berrando, passando necessidade também. Porque a glória do ministério é o quê? É o povo. Se o povo colhe muito, vai doar mais. Se o povo colhe pouco, vai doar pouco. E aí eles gritam. É por isso que eles já estão começando a gritar. Já? Caso excedam produtos e doações, estes serão destinados para atendimento da obra da piedade. A obra da piedade. Tá, atendimento, caso... atendimento da obra da piedade. Eu sei disso. O céu também sabe disso. E o inferno também sabe disso. A obra da piedade de vocês. Cujos irmãos e irmãs responsáveis destinarão conforme necessidade. Conforme necessidade. Conforme necessidade, tá bom. Vocês vão ver. Que em tudo o Senhor nos guie e somente em seu nome seja glorificado. Você vai ver o glorificado no rabo de vocês. Um cavalo de 2 metros tirado do fogo, vermelhinho, enfiado no rabo de vocês. Vocês vão ver o que é o nome de Deus ser glorificado. Com as saudações dos irmãos que vos amam em Cristo. Agora mudou a assinatura, agora não é vossos irmãos em Cristo, não. Porque o cavaleiro aqui, vossos capetas em Cristo, aí eles mudaram, que já está mudando aqui. Conselho de Anciões do Setor Centro, capital. Aqui, meu filho, começou nesse centro aqui, capital, mas isso aqui vai ser em São Paulo inteira. Agora, vai ser em São Paulo inteira, os setores. Aí vai exportar isso para muitas outras regiões, sabe? Em São Paulo que é prioridade, porque a maioria da obra é São Paulo capital e Grande São Paulo, sabe? Por isso isso aqui. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Aqui é. Muitas das desgraças, muitas das mortes, dos assassinatos de almas, de expulsões, muita da pancadaria que o ministério fez aqui, ó, mordomo espancador aqui em Lucas 12, parábola do vigilante. Veio aqui de Mateus 18, ó, ligar e desligar, permitido ou proibido, autoridade. Mateus 18, o ministério achou que podia desligar e ligar. Ele achou
que tinha o poder de permitir ou não permitir as coisas, de dar liberdade. E aí, e com isso, ele espancou. Só que o Mateus 18:18 não quer dizer que o ministério vai fazer o que quiser. O ligar e desligar de Mateus 18 tem sobre princípios bíblicos. É de acordo com a Bíblia, com os mandamentos do Senhor, com a justiça de Deus. Não é mandar e desligar, não é ligar e desligar. Tirar a liberdade daquele irmão. Mas ele merece ser tirado da liberdade? Açoitou aquele irmão lá. Ele merece ser açoitado? Aquele irmão lá foi botado na salinha. Tá, mas ele merecia ser repreendido? Então, o ligar e desligar de Mateus 18:18 é sobre princípios bíblicos, sobre a justiça bíblica e os propósitos da Bíblia, não é da cabeça do ancião, do cooperador, do ministério, não. Então o ministério tropeçou nesse aqui. Ele achou que ligar e desligar dava poder para eles fazer o que quiserem. E o Senhor Deus iria concordar. Não, o Senhor concorda com a justiça, não com a injustiça. Então o ministério tropeçou nesse aqui. O outro é Romanos 16:17, que diz o seguinte: noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. E aqui, Paulo diz, apartai-vos deles. Só que isso aqui é a mesma coisa de Mateus 18:18. É se o cabra estiver cometendo escândalos e dissensões contra a doutrina, se tiver. Então, meu filho, o ministério, esse é o problema do ministério. Eles pegavam esses versículos bíblicos aqui para se brindar de alguma crítica. Ele perseguia você, ou matava você, ou expulsava você da igreja, ou te açoitava de cima do púlpito, com esses dois aqui. E aí botava ensinamento, tópico, circular, achando que podia ligar e desligar ao seu bel prazer. E aí matava almas, ou proibia, ou permitia. Meu amigo, é meu parente, está permitido. Você é meu crítico, não gosta de mim, ou não concorda comigo, não é permitido. E aí, espancou. Outro é Romanos, você não concorda com a doutrina do ministério, era jogado na vala de dissensão e estava causando escândalo na doutrina. Na doutrina, os ensinamentos do ministério. E aí ele atribuía que você estava causando escândalo. Se você fizesse uma visita, chegasse lá, criticasse um ensinamento, um tópico, uma circular, aí você já estava causando dissensão na igreja. O ministério, sabendo disso, já botava você no Romanos 16:17, e aí já publicava que você estava causando dissensão, falando mal do ministério, falando mal da obra, estava sendo usado contra o inimigo, e aí era jogado na vala do Romanos 16:17, que estava causando dissensões, e aí vinha a sentença: não receba os tais em casa. Fuja dos tais. Era assim. Eu passei por isso. Passei no 18 de Mateus e Romanos 16:17. E a outra é João 15. João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, assim como Caim. Então, quando você criticava o ministério, o ministério acusava você que você fala mal do ministério, está criticando o ministério, ou se não, Tiago lá também está assim. Tiago 4. Você que fala mal da lei. Cadê eu tinha anotado o Tiago aqui. O Tiago 4,4, eu acho. Tiago 4,4 é outra também, que o ministério acusava você. Então, se você fosse... O ministério fazia uma igrejona num bairro. O ministério fazia uma igrejona no bairro. Ou uma reforma, ou derrubava uma igreja para construir outra, ou sei lá o quê. Aí, se você criticasse, ele dizia que você estava causando dissensão na igreja, que era juiz da obra, que você estava julgando. Olha aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, o ministério, para se brindar,
Se você criticasse ele por alguma coisa que ele estava fazendo de errado e estava sempre fazendo cagada, aí ele dizia, aí lá na palavra, ele lia aqui Tiago 4 e ficava aqui. Parava, empacava nesse versículo aqui, porque ele sabia que você era crítico daquilo que ele estava fazendo. E aí ele dizia, não falei mal. Aí se você fosse visitar um irmão, ele para se prevenir que você estava visitando, aí ele já falava isso aqui. E aí para não receber você na casa, para aqueles irmãos não receber você, porque você ia ser crítico dele. E aí, irmão, tem irmão que fica falando mal do ministério, falando mal da obra, não fuja dos tais. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Lei, doutrina, lei, palavra. Lei, palavra de Deus. Aí estava causando dissensão e escândalo. É uns versículos que o ministério usava para atingir, para ofender, para caçar você, se você fosse crítico de alguma coisa que ele, de verdade, sabe? Que fosse merecedor da crítica dele mesmo. Então esses versículos aqui expulsaram quem tentou falar a verdade na congregação, dava de cara com isso aqui. É por isso que muita gente saiu. Alguns saíram, né? Olha, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Sabe aquele negócio de, irmão, você não é juiz na obra, que na obra não precisa de fiscal, não precisa de juiz. Irmão, que ninguém pode julgar ninguém, não. Que você não é juiz, não. Isso aqui, eu vi isso aqui muito, isso aqui. Então são versículos bíblicos que o ministério usava para atacar o crítico dele, o desafeto dele. Por exemplo, se criticasse que aquele irmão lá foi para o ministério que é parente do ancião, tal, é parente do cooperador. Os ministérios soubessem daquilo, já caía em cima de você, já ia saber onde era sua comum, escolhia um desses aqui, ligar e desligar de Mateus, Romanos 16, 17, João 3, 15, Tiago 4, 11, e aí você estava lascado, filho. Porque o ministério sabia que você andava por aí dizendo que aquele irmão foi para cooperador porque é patrão do ancião. Entendeu? Pegou a visão? Até mais, hein?